Boa noite, estimados telespectadores. A cena é trivial, repetida até a exaustão, mas nunca deixa de assombrar. Um advogado chega cedo ao tribunal para se submeter a um processo, entrega a papelada, respira fundo e recebe instruções tão previsíveis quanto absurdas. Volte daqui a 3 dias para saber em que secção o processo caiu. Não porque haja algum critério complexo a ser cumprido. Não porque o sistema informático precise de tempo para pensar, mas porque sim. Porque é assim que o Estado moçambicano decide gerir o tempo dos seus cidadãos. 3 dias depois, o advogado regressa, levanta a guia, dirige-se ao banco para pagar os gloriosos 50 meticais dos preparos, por caso ronda por aí 30 mil, volta ao tribunal com o comprovativo na mão e reza para não ter perdido nenhum passo deste ritual administrado ao milímetro. E se por descuido ou por confiar excessivamente no funcionamento mínimo das instituições, o advogado não comparecer dentro dos 3 dias para confirmar a distribuição do processo, paga uma multa. Mas quando o atraso é do tribunal, quando a secção não distribui, quando o juiz adia, quando a máquina emperra, a vida continua. Não há multa, não há desculpa, não há reparação. O Estado não paga juros pela ineficiência que cobra ao cidadão. Esta assimetria moral entre o que o Estado exige e o que ele próprio se permite é a metáfora perfeita da relação do moçambicano com os serviços públicos. A culpa é sempre do cidadão. O atraso dele paga-se. O atraso do Estado compreende-se. O cidadão deve provar quem é, onde vive, de onde vem, quanto ganha e o que pretende. O Estado não precisa de provar nada, só exige. E quanto mais exige, mais virtuoso se considera. É neste ambiente que floresce a liturgia anual da atualização de dados, quer nos bancos, quer nas operadoras de telefonia móvel. Uma penitência coletiva em que o cidadão se apresenta com pastas recheadas de documentos. Bilhete de identidade, NUIT, declaração de residência, carta do chefe do quarteirão, comprovativo disso, comprovativo daquilo, para demonstrar que continua vivo e digno de ter acesso ao seu próprio dinheiro. Os requisitos são absurdos e o custo econômico é silencioso e monumental. Pichas intermináveis de trabalhadores que poderiam estar a produzir, a ensinar, a tratar doentes, a conduzir transportes, a vender, a criar, a pensar ou mesmo a fazer amor. Agentes bancários e funcionários de lojas de telefonia ocupados a confirmar pela milésima vez que o cidadão continua a mesma pessoa. Empresas que perdem horas de trabalho ao mesmo tempo que o governo proclama o início de uma nova era. E, sobretudo, um Estado que não parece minimamente interessado em calcular o impacto econômico deste desperdício, porque, afinal, não é ele quem paga. É o tempo do cidadão. E esse, ao que parece, vale muito pouco. A ironia torna-se amarga quando recordamos que estas mesmas instituições que tratam um cidadão como suspeito permanente não se submetem ao mesmo escrutínio. Quem pede contas ao banco que fecha a conta do cliente sem explicação? Quem sanciona a operadora que bloqueia um número porque o algoritmo decidiu que era a altura de atualizar os dados? Quem responsabiliza o tribunal por perder prazos, adiar processos, arquivar casos por incapacidade administrativa? Ninguém. É esta ausência de reciprocidade, esta desigualdade estrutural entre quem serve e quem é servido, que transforma a relação entre o cidadão e o Estado num exercício de submissão cotidiana. O cidadão não tem proteção. O cidadão não tem instância de recurso, não tem onde se queixar. Está entregue à generosidade ocasional de funcionários que eles próprios são vítimas de um sistema que os obriga a cumprir regras sem sentido. Se tempo é dinheiro, de quem é o tempo que estamos dispostos a perder?
o Estado não se incomoda. O Estado tem todo o tempo do mundo ocupado a fazer igual para ter os mesmos resultados. Os bancos não se incomodam. Têm lucros garantidos, atualiza o cidadão ou não. As operadoras não se incomodam. Vivem no mercado praticamente sem verdadeira concorrência. Quem se incomoda é quem fica horas de pé à porta de uma agência. Quem perde um dia de trabalho para provar que continua vivo. E quem vê o seu processo judicial atrasar-se porque alguém não carimbou um papel no dia certo. E no final, o custo nacional deste desperdício em salários improdutivos, em dias perdidos, em stress, em ineficiência, em negócios adiados e em taxa de natalidade diminuída, é gigantesco. A economia nacional deve perder milhões todos os anos por causa de procedimentos que não fazem o país funcionar melhor. Apenas o fazem parecer organizado no papel ou na imaginação de quem acha que estamos numa nova era. Por quanto mais tempo havemos de continuar presos a este teatro burocrático em que o Estado desempenha o papel de guardião severo e o cidadão o de súbdito obediente? E, ironicamente, continuaremos a atualizar dados que nunca mudaram, enquanto o que realmente precisa de ser atualizado, portanto a relação entre o Estado e o seu povo, permanece teimosamente bloqueada. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana.